Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, enquanto eu vou me acostumando aqui. Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu tenho um trato com você. O cronômetro vai começar a partir de agora. Amém. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Deus é muito bom. Versículo 16. Você já achou? Você me aguarda achar? Aleluia. Antigamente eu tinha até desculpa que estava com a mão só, mas agora com as duas, não tenho nem mais desculpa, né? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Para lhe contextualizar, 1 Tessalonicenses 5, 16. Vamos aqui. Regozijai-vos sempre. Diga comigo, regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orais sem cessar. Eu continuo para lhe ajudar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Hoje, se eu olhando no coração, percebendo por dentro qual o tema para a mensagem, eu colocaria graça real, mas já tem uma música com esse nome, né? Então, eu vejo no meu coração, graça em ação. Você pode dizer comigo, graça em ação. E antes que eu me esqueça, quinta-feira eu ministrei sobre um assunto que eu amo de paixão. E eu não me lembro se eu fiz propaganda do livro que fala sobre aquele assunto. Eu queria fazer uma propaganda para você. Eu não sei se você sabe, ou quem vai nos assistir pela internet, que muitos desses livros que eu estou fazendo propaganda, ainda vamos comprar para vender na livraria e não haverá um lucro para a igreja. Quando tem um ganho na compra e venda do livro, é investido na própria livraria para que possamos incentivar a leitura mesmo. A leitura da palavra através de bons livros. Então não ganhamos algo com isso para nós mesmos, nem de certa forma para a igreja, porque é investido na livraria, amém? Mas são livros que abençoaram minha vida e transformaram minha vida. E eu não poderia ser egoísta e não dividir com você esse testemunho do que esses livros têm feito na minha vida. E um desses livros que me impactou muito, esse livro do irmão, ou reverendo Tony Cook, Graça, DNA de Deus. O que a Bíblia diz sobre a graça e seu poder transformador de vida. Diga comigo, a graça de Deus deixa disponível um poder divino atuante em mim e através de mim. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 16 em diante, nós percebemos que dentro do contexto do que o apóstolo Paulo estava falando, ele deixa a atitude de dar graças em todas as situações, no mesmo contexto que ele fala, não apagueis o espírito, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, abstende-vos do mal. Neste mesmo contexto, ele traz uma importância para uma atitude. Que atitude? Em tudo dai graças. Estamos na escola, amém? Na escola dominical, muitas vezes que chamamos, né? Estamos na escola. Se você está nos visitando, eu gostaria de te incentivar a perceber o que é que o Espírito Santo está querendo te ensinar. E se você que já congrega aqui, também.
Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Ah, um casal ali atrás, amém. Mais alguém? Uma irmã ali ao lado, amém. Aleluia. Aqui? Amém. Veio para o lugar certo. Veio para o lugar certo. Porque hoje estamos falando sobre a força de Deus que nos influencia, que nos levanta, que nos resgatou, que nos mantém firmes. Então, alguém que tem um desejo no coração de reforçar as forças em Deus, está no lugar certo. E quando eu estava buscando no Senhor o que iríamos tratar nessa manhã, saltou esse texto, em tudo dai graças. E eu não recebi tudo naquele momento, somente esse texto. E eu fui meditar nesse texto. E esse texto me levou para um conceito atrás de outro conceito, da palavra graça, da palavra graças, da palavra vontade, porque é vontade de Deus que em tudo demos graças, não é assim? Você pode colocar aqui 1 Tessalonicenses 5,16. Se for para o versículo, coloca já o versículo 18. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu fiquei querendo entender um pouco sobre, pode deixar aí, não precisa tirar. Em tudo dai graças. E veio do meu coração algo tremendo, veio sobre essa atitude de darmos graças em tudo. E eu queria ressaltar algumas coisas para nós. Imagina alguém chegando para um determinado teólogo e dizendo que a filha estaria com algum tipo de enfermidade. E o teólogo ele foi ensinado, não aqui, graças a Deus, mas alguns teólogos foram ensinados a que tudo o que acontece é vontade de Deus. Porque confundem, colocam tudo na conta da soberania. E aí aquela mãe questionando sobre a filha estar doente, sofrendo. E muitas vezes alguém que se atém na letra chegaria para uma mãe como essa e diria assim: irmã, dai graças por essa doença. Em tudo dai graças. E aquela mãe olharia assim para aquele pastor, que com certeza não seria eu, que eu não diria isso. Imagino que ela estaria pensando sobre o sofrimento da filha. Então, antes de continuarmos, eu gostaria de trazer alguns conceitos para os nossos corações. As letras que nós cantamos foram proféticas. Fala sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, um texto que me salvou até hoje e me salva, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Ou seja, sempre vem boa dádiva e dom perfeito. Deus ele não varia, uma hora ele traz algo bom, outra traz algo ruim, porque eu e você precisamos. Não, ele é sempre muito bom. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, não é dai graças por cada coisa que você está passando, não. Não é dar graças por cada sofrimento, ou doença, ou falta que você está passando, não. Isso vem do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que independente das circunstâncias, não serão as circunstâncias que determinarão a tua atitude de dar graças a Deus. Aleluia. Eu recebi agora. Aleluia. Recebi agora, fresquinho, quentinho. Não serão as circunstâncias que determinarão a tua atitude de dar graças a Deus. Não! Deus não quer que venhamos a agradecer por aquilo que está nos fazendo mal. Deus deseja que, independente das circunstâncias, em tudo que você estiver passando, não se esqueça de reconhecer que a graça vem de Deus e dá graças a Ele. Aleluia. Eu fui pesquisar o conceito dessa palavra graças, porque o versículo 18, ele fala em tudo dai graças. E essa palavra é eucaristel.
Quando nós falamos assim, primeiro que eu não sou doutor em grego e nem você, né? Tem alguém aqui que conhece o grego profundamente? Porque se tiver eu gostaria de ter aulas com você. Mas eu pude reparar que a estrutura dessa palavra é eu, charis, ou charis, e tel. E claramente, tel lembra sempre Deus. Eu lembra eu mesmo, né? E eu percebi a palavra charis no meio. E eu me lembrei que quando o apóstolo Paulo, ele cumprimentava e declarava sobre a vida das pessoas, porque não era só um cumprimento, era uma declaração de fé. E ele dizia graça e paz. Diga comigo, graça e paz. Essa palavra graça não é esta mesma palavra que vemos aqui em tudo dai graças. Aí fala de uma atitude de mim para com Deus. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa, charis, tem um outro conceito. Eu queria ler para você esse conceito. Você permite? Aleluia. Porque essa palavra graças menciona uma atitude, mas que vem de algum lugar, vem de uma origem. E eu queria ler para você Romanos capítulo 1. Pode colocar na tela, na projeção, se quiser. Versículo 7. Romanos 1, versículo 7. Diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra graça, que é utilizada pelo apóstolo Paulo em várias, na realidade, em todas as suas cartas, e vamos falar sobre isso, fala sobre o significado de charis no grego. Graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer. Você está aqui ainda? Doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável bondade, favor, da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, diga comigo, fortalecendo. Uau, fortalecendo. Fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, e despertas ao exercício das virtudes cristãs. O que é devido à graça, a condição espiritual de alguém. Ah, eu gosto dessa. Você quer saber qual é que eu gosto? Eu gosto muito dessa. Graça é a condição espiritual de alguém, governado pelo poder da graça divina. Eu vou parar um pouquinho aqui. Meu Deus. Aleluia. Uau. A condição espiritual, a graça de Deus, quando nos alcançou, ela nos trouxe, nos tornou e nos deu uma condição espiritual. Diga comigo, eu estou numa condição espiritual. E eu quero lhe ajudar. Que condição espiritual é essa? Uma condição que nos dá uma capacidade em Deus. Temos uma habilidade em Deus de sermos governados pelo poder da graça divina. Eu gosto dessa palavra governo, porque Deus ele não é que nem Satanás. Satanás, quando as pessoas servem Ele, estão escravos a Ele, eles são controlados. Chamam de cavalos, chamam de um bocado de coisa. Controlados, não. Com Deus não é assim. Deus ele não controla, Deus ele governa. O que é o governo? Temos governantes na terra, amém? Temos presidente, temos governador. Podemos até não concordar com algumas ideias de um, de outro. Mas o governo, ele expõe uma autoridade. Eu posso até não concordar, mas o que eu não posso é fazer algo ilegal. Todo governo está baseado em leis. Todo governo. Na graça também não é diferente. A graça não veio anular a lei. A graça só veio mostrar que as leis, a legalidade que precisávamos alcançar para estarmos no patamar de termos comunhão com aquele que é o santo, 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 santo.
que eu não consigo em mim mesmo alcançar esse patamar, essa santidade. Não consigo. Por isso Jesus morreu por mim, derramou seu sangue, pregou, testemunhou, e a fé na palavra é a ponte necessária para esse favor, este favor chegar até mim. Cristianismo é um favor de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: cristianismo é receber um favor. Aleluia. Precisamos largar de vez essa ideia de que será a prática das boas ações que me garante a salvação. Não, eu já tenho a salvação e por gratidão a isso, eu vou praticar boas ações. Até porque o apóstolo Tiago falou certa vez que uma fé sem obras é morta. Para a fé estar atuante, e a graça vem através da fé, e a fé opera pelo amor. Ou seja, eu quero resumir o que é andar em fé. Você basta andar em amor para com todos, seja com Deus e seja com o próximo. Se você fizer isso, você está andando em fé, porque as pessoas vão lhe maltratar, as pessoas vão lhe tratar mal, mas se você amá-las, você vai estar andando em fé, com expectativa que elas serão transformadas pelo testemunho da sua vida. Aleluia. Você não vai andar de qualquer jeito, porque você não vai negar a graça de Deus na sua vida. Porque tem um outro extremo. Se é pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso praticar constantemente o mesmo pecado. Eu posso ter uma vida sem frutos, porque é pela graça, é favor. Mas Hebreus nos traz um entendimento sobre isso. O escritor aos Hebreus, quando diz que se nós negarmos essa graça, ou seja, há uma possibilidade de rejeitarmos esse poder divino que quer nos salvar. Como eu faço isso, pastor? Quando você rejeita as instruções do Espírito Santo. Quando você quer levar uma vida de qualquer jeito, em nome da graça, uma vida com libertinagem. Não, não é isso que Deus nos chamou. Mas precisamos entender que só vamos produzir frutos de justiça quando entendermos que é pela graça. E precisamos entender também que se não tivermos dando fruto, não estamos também na graça. Não podemos decair da graça. Diga comigo, eu não posso cair da graça. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, da graça decaíste. Por quê? Porque eles estavam vivendo novamente através da segurança do que a lei garantiria a eles. Só que isso era hipocrisia, porque de fato eles estavam sendo carnais. Então muitas vezes as pessoas se vestem de um jeito, se comportam de um jeito, para demonstrar que são cristãos ou crentes, mas na realidade no trato com as pessoas não andam em amor. No trato com as pessoas não tem compaixão. Então o que adianta viver vestido, fantasiado de crentes, se quando alguém chega até você sofrendo, você não tem algo para dar, seja uma palavra, seja um abraço, seja um sorriso, talvez seja até o suprimento do que aquela pessoa precisa. Sim, não precisamos dar somente dentro da igreja. Isso é bom, é benção, porque você faz com que o evangelho avance. Mas as pessoas que chegam até nós com faltas, Deus pode, através de você, manifestar essa graça. Aleluia. Diga comigo, a graça de Deus me alcançou. Deixa-me levar você a um passeio pelas Escrituras, amém? Eu estava meditando neste tema hoje, e comecei a procurar em todas as cartas, em todas as epístolas. Temos 25 epístolas no Novo Testamento, né? Desculpe, para não cometer uma falha. 22, sim, porque são 27 livros, 4 evangelhos, então 26. E aí temos Apocalipse, 27. Então, das 22 cartas, eu fui primeiro olhar as cartas do apóstolo Paulo. Mas das 22, todas elas
hoje, tenho que tomar cuidado para não me perder nos números. Das 22, somente em 3 dessas 22, não aparece uma expressão explícita, graça e paz. E em algumas bem específicas, graça, misericórdia e paz. Diga comigo, graça, misericórdia e paz. E até mesmo o apóstolo Tiago, mesmo não tendo colocado de uma maneira explícita, ele menciona sobre a graça também na sua epístola. Então, 20 das epístolas fala sobre essa graça. Pense no um assunto falado no Novo Testamento. E o que me chamou a atenção das cartas do apóstolo Paulo, porque nós sabemos que ele foi o apóstolo da graça. Sabemos que Pedro, ele recebe uma visão de Deus através de um lençol, descendo com todos os alimentos que ele considerava muitos impuros. Mas o que Deus estava querendo dizer a ele é que no momento que ele fosse até os gentios, a graça de Deus poderia salvar os gentios também, não somente os judeus. E sabemos que Pedro também pregou a graça aos gentios em momentos específicos, mas sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus, o instrumento de Deus, para trazer esse ensinamento da graça divina. Ou seja, aquilo que Deus prometeu em Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, não seria a lei que iria proporcionar, seria a graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Se você está aqui nessa manhã com o coração desejoso em receber mais de Deus, mais dessa influência, eu quero te dizer, Ele já está fazendo. Você reparou que quando você estava nos louvores, uma atmosfera foi dada? Amados, não estamos brincando de ser igreja. Essa atmosfera é a manifestação do poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. Você que chegou aqui doente, você vai sair daqui curado. Aleluia. Você que chegou aqui em tristeza profunda, você vai sair daqui dando gargalhadas de alegria. Porque a alegria não é sentimento, a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto da presença de Deus habitando no coração daquele que recebeu, confessou a Jesus como Senhor. Está lá dentro, mesmo que os sentimentos estejam em tristeza, lá dentro tem uma fonte de alegria. O nome dessa fonte é uma pessoa maravilhosa que se chama Espírito Santo. Aleluia. E Ele está aqui em manifestação. Ele está tocando o teu espírito nesse momento. Ele está tocando a tua alma, emoções, desejos, anseios. Está trazendo um equilíbrio para a tua alma. E também está tocando o teu corpo, manifestando a vida de Deus. Pessoas entrarão em igrejas que pregam uma palavra como esta. Várias denominações sairão curados e vão pensar, eu nem pedi oração, mas a graça de Deus já está atuando neste momento. Às vezes ficamos tão agitados com os horários, com os compromissos, que entramos na igreja e já estamos pensando no almoço. Eu quero te dizer, o almoço vai ser bom, glória a Deus, mas tem algo muito mais, um alimento muito mais sólido, um alimento muito mais saudável. Esse não tem problema com dieta. Que alimento é esse? É um alimento que vem através da palavra inspirada pelo Espírito. Perceba por dentro, irmãos. O Espírito Santo já está te fortalecendo, trazendo a consciência que você não está só. Não estamos sós. Eu estou pregando para você, mas eu creio que o que eu estou mesmo é desfrutando da graça de Deus. E eu não estou querendo fazer isso sozinho, estou compartilhando com você. Mas essa manhã Deus tem me pego de jeito com essa graça. Aleluia. Sabe, no seu trabalho, no dia a dia, essa mesma graça que o apóstolo Paulo fala, esse mesmo poder de estar governado por Deus, está lá com você no seu trabalho, está lá com você cuidando dos afazeres da sua casa, seja mulher ou homem, viu? O homem também pode ajudar. Não é assim, amor? O homem não pode ajudar? Pode. Ela me lembra sempre. O Espírito Santo também me lembra sempre. Eu gosto de ajudar. De fato, minha carne não gosta, não. Aí eu boto uma pregação e vou ajudar.
eu sou uma das pessoas mais movidas por pregação para lavar prato. Eu sei que tem que lavar, então bota a pregação. Eu lavo até devagarzinho, para dar tempo de escutar toda a pregação. Então, já descobri uma forma de botar a carne no lugar. Palavra. Quer botar a sua carne no lugar para ajudar a sua esposa? Bota a palavra. Bota a palavra para dentro. Aleluia. Revelação está chegando a alguns aí. E as esposas estão dando glória a Deus. Aleluia. Vá, por favor, para Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gálatas 1, 3. Estamos falando da graça de Deus em ação nas nossas vidas. Graça, Gálatas 1, 3. Diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, essa paz, vem da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Diga comigo, outro evangelho. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vá, por favor, para capítulo 5. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aleluia. Diga comigo, da graça decaístes. Pode ajudar a botar mais para cá aqui. Obrigadão, pastorzão. Você está aqui ainda? Deixa eu me encontrar de novo aqui. Decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6, vamos concluir aqui. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas, e no contexto dessa carta, ele começa falando, refutando aquela busca daqueles cristãos de quererem garantir a salvação
mediante uma prática da lei judaica, que era a circuncisão. A circuncisão, se você não sabe, era arrancar, fazer uma cirurgia e arrancar o crepúsculo no órgão reprodutor masculino, que aquilo significava uma aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança onde havia derramamento de sangue, e aquela aliança apontava para que toda a descendência era abençoada por Deus. Era uma prática da lei, Deus tinha estabelecido uma aliança com Abraão, e a lei veio deixar isso como uma obrigação. Amém? Então havia alguns cristãos que acreditavam que além da fé, além da graça, além do evangelho que vos fora pregado, anunciado, eles tinham que fazer algo na própria carne, no próprio esforço para garantir a salvação. O que era? Circuncisão. E aí o apóstolo Paulo chega depois no capítulo 5, e fazendo esse paralelo, ele diz que nem é aquele que está circunciso, nem é a circuncisão, nem é a incircuncisão que tem valor algum, mas ele fala no contexto, a graça de Deus. Uau! E ele fala sobre fé, e ele fala que a fé opera pelo amor. Então precisamos entender que em vez de estarmos estabelecendo leis, modos, costumes para as pessoas, precisamos compreender que andar em amor mesmo quando o mundo não merece, mesmo quando as pessoas não merecem, é ter fé, é andar, a fé atua pelo amor. Você só ama se você acredita em algo. No mínimo, se você acredita que Deus deseja que você ame. Tem que ter fé. Amado, amar pessoas aí fora ou até mesmo dentro das nossas casas, muitas vezes, tem que ter fé. Por quê? Porque você tem carne. Quando você tiver um sentimento de, não estou com vontade de amar, aí você diz, carne, está dominada. Eu creio no que Deus disse, que o amor nunca acaba. Tem casamentos por aí que têm acabado, porque as pessoas estão dizendo, deixei de amar. Não, o amor nunca acaba. Deixou foi de praticar a palavra. Aleluia. O amor existe, pode deixar de utilizá-lo. Mas você ama, que eu sei. Diga assim, eu sou aquele que anda em amor. Olha fé em atuação. Tem pessoas que nem andam em amor, mas já estão crendo e vão andar a partir de hoje. Eu não sei quem é, por favor, não sei. Deus está apenas falando aqui que você precisa crer que a graça dele está disponível para que através de você, o amor dele seja apresentado ao mundo. Às vezes pensamos que não podemos, eu não posso, mas todas as coisas nós podemos. Por quê? Naquele que nos fortalece. Aleluia. Amado, qualquer circunstância que apareça para as nossas vidas, em Deus podemos vencer. Sejam elas circunstâncias físicas, materiais, mas também sejam elas circunstâncias sentimentais. Sabe por que o mundo tem se perdido muito aí fora? Em depressão, tristeza profunda, suicídio, drogas. As pessoas estão se deixando levar pelos sentimentos. Músicas falam sobre sentimentos. Novelas que, graças ao meu bom Deus, faz muito tempo que eu não assisto uma novela. Muitos anos. Mas se você assiste, eu tenho certeza que você está sendo alimentado por sentimentos, emoções. E o mundo está se perdendo nessa esfera de sentimentos. Porque os sentimentos parecem que nem bolsa de valores. Sobe e desce. A graça de Deus não está firmada em sentimentos. Aleluia. A graça de Deus está baseada nele. Vem dele. Alguém já disse, de fato foi o reverendo Tony Cook, que a graça de Deus é a glória dele na infância. O que é isso, pastor? Você começa a se envolver com a graça. Começa a crer que é a graça através de você. Começa a dar graças a Deus em qualquer circunstância. Dar graças por ter Ele na sua vida. Dar graças por ter nele a sua salvação. Em tudo dá graças. Ou seja, aquilo que você recebeu de Deus, você não recebeu graça? Se aquilo que você recebeu de Deus, você devolve para Ele. Porque nós não podemos dar nada para Ele que não tenha sido dado dele para nós.
não tenha vindo dele para nós. Não tenha sido dado por ele, por ele. Aleluia. Então se você pode dar graças em tudo, é porque ele já te encheu dessa graça. Aleluia. Quando você começa a se envolver, pensar nisso, meditar nisso e não assistindo tanta novela. Meditar nisso e não assistindo tanto Netflix, série atrás de série. Eu tive que fazer um jejum de séries. Fiz. Ano passado eu estava assistindo série. Aí Deus falou comigo, eu fiz jejum. Fiz jejum. Esse é o bom jejum. Porque quando você medita na graça de Deus, mergulha na graça de Deus, aleluia, está desenvolvendo um relacionamento com a graça de Deus, é a glória na sua infância. Vai crescendo, aí o que acontece? A glória se manifesta. Então você nem estava buscando a Deus por conta daquela cura, mas estava buscando por conta de relacionamento. Quando você percebe, curado. Você nem estava buscando a Deus porque estava com aquela dificuldade financeira. Você estava buscando por amor. E se relacionando com Ele, com a graça dEle, a graça de Deus, a glória dEle na sua infância. Ou seja, quando você menos percebeu, Jeová Jireh se manifestou e você está abençoando pessoas. Aleluia. Meu Deus. A graça de Deus nos capacita para amar, para cuidar, mas também nos capacita para orarmos pelos enfermos e ver o poder dEle em manifestação. Graça em ação. Quando você não estiver aguentando alguma circunstância, amado. Alguém já disse, estava na ministração do evangelista Jano César, e ele disse algo tremendo. Quando você não aguentar mais, quando sua carne não estiver aguentando mais, comece já a se alegrar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não permite que nós sejamos tentados mais do que podemos suportar. Então se está algo quase que você não pode mais suportar, então fique já se alegrando, porque a glória de Deus vai entrar em manifestação. Aleluia. Entre 2012 e 2014, eu não me lembro o ano exato, deve ter sido 2012, não me lembro o ano exato. Eu tive uma inflamação dentro do nariz, estava uma espinha, um caroço aqui do lado de fora, e eu estava trabalhando numa agência bancária, e trabalhando, deu aquela coceirinha, tchuf, arrancou o carocinho. Foi. Aí aquilo deu uma infecção, e tome a latejar, febre, e eu vou para o hospital amanhã, pelo menos para ver alguma coisa. Quando eu cheguei no hospital, meu rosto estava metade dele assim, essa parte aqui inchado, bem inchado. Eu cheguei no hospital só com a roupa que eu estava, fui informado que eu ia ficar internado. É a careta que eu fiz também, assim, foi o que eu fiz. Fiquei internado, porque o médico me disse que, como estava inflamado até próximo à meninge, poderia virar uma inflamação da meninge, que é meningite. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Graças a Deus por ela. Aí eu fui para o hospital. Não fiquei criticando Deus, não fiquei reclamando com Deus, nem fiquei agradecendo a Deus por aquele caroço. Eu não sei se digo, amado, me entenda, não se escandalize, principalmente você que está me visitando. Não sejamos idiotas de agradecer a Deus por uma doença que está passando. Idiotice não é palavrão não, viu? Está sendo gravado, não tem problema não. E eu estava lá no hospital, e cada vez pior. Aí minha esposa chegou lá com minhas filhas, eu disse, amor, faz o seguinte, vai para casa, não quer que fique ninguém contigo? Não, eu quero estar eu e Deus, vai para casa, deixa eu e Deus no quarto. Porque estava doendo demais, amado. Como é que eu ia ficar segurando? Eu queria como é que diz, fazer barulho, gemer. Eu queria gemer. Minhas filhas lá, minha esposa lá, ia ficar tudo aperreada. Vai para casa. Só que eu não disse a ela que é porque eu queria gemer, né? Vai que eu quero ficar em paz aqui. Aí quando ela foi, de noite eu ficava gemendo. Eu gemia de dor e dava gargalhada. Ha. Por quê? Estava cada vez ficando pior. Então, cada vez ficando pior, eu sabia, porque sabia, que ia chegar no momento que eu não ia aguentar.
Então eu sabia que a glória de Deus ia se manifestar. Sabia. Então era mais ou menos assim minha noite. Era assim. Não podia ter ninguém no quarto, amado. Senão iam mandar era pro hospício. Mas eu fiquei na noite assim, aí chamei a enfermeira. Vem cá, tem alguma coisa que dê aí para tirar dor? Rapaz, o que a gente deu já ameniza até para um elefante. Até morfina já tinha ido e nada, a dor lá. Tá certo. Pronto, é agora. Diga comigo, é agora. Você não precisa esperar chegar nesse ponto para crer no agora, amém? Mas eu sabia porque eu tinha certeza que Deus não ia permitir que eu fosse tentado mais do que eu pudesse suportar. Então era pressão e eu rindo, pressão e eu rindo, pressão e eu rindo. Amanheceu o dia, curado. Aleluia. Como é isso, pastor? De uma hora, de repente. Rapaz, se o cão tem algum tipo de influência de trazer uma coisa de repente, imagine Deus. Sabia que no silêncio de uma pregação como essa, o Espírito Santo está falando com você? Meu pastor fala muito e eu concordo com ele. Deus, ele tem muito mais força para construir do que o diabo tem para destruir. Vamos parar de exaltar Satanás. Ele faz isso, ele faz aquilo. Não, quem arrancou o bendito não, né? O caroço ruim foi eu. Não foi Satanás, não. Eu sabia, porque sabia que caroço não se catuca. Não é assim? Você é pernambucano? Caroço não se catuca. Fui lá, catuquei. Então é Satanás? Não. Foi eu que cometi o erro mesmo. Mas Deus é tão bom. Que quando você se arrepende, Ele não leva em consideração os teus erros passados. Você confessa a Ele e o sangue de Jesus Cristo nos lava e a graça de Deus nos alcança. Amado, eu não sei como é que tem gente aí no mundo que consegue viver sem momentos como esse aqui. Eu não consigo. Eu não consigo viver sem receber uma palavra como essa. Que palavra, pastor? Lembrando a cada um de nós que a graça de Deus está influenciando, levantando e nos levando adiante. Diga comigo, eu creio na graça de Deus em ação na minha vida. Aleluia. 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 Abra, por favor, em Colossenses capítulo 1. Estamos entrando no final da ministração, amém? Colossenses capítulo 1. Aleluia. Versículo 1 e 2. Diz assim, Colossenses capítulo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, diga comigo, vontade de Deus. Irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Diga comigo, Jesus, Ele foi o primeiro. Ele tem uma grande família, um pai, e foi o primogênito de muitos irmãos. Aleluia. A graça de Deus nos faz idôneos. Rapaz, essa palavra idôneo é usada, ou idônea, é usada para marido e mulher. A esposa seja idônea ao esposo. Essa palavra nos coloca na mesma posição que Jesus Cristo.
Deixa eu te explicar para você não achar que estamos inventando a heresia. Que posição? Não é de Senhor. Esse é só Ele. Diga comigo, só há um Senhor. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não é essa posição que eu estou falando. Eu estou falando na posição de filho. Não somos apenas mais servos. Deus nos colocou na posição de filhos. Uau! Como é o nome do teu pai? Que eu quero resolver as coisas com ele. O nome do meu pai é Deus. Aleluia. Deixa que Deus resolva os teus assuntos, amados. Deus só se envolve para resolver onde tem amor. Não saiamos na carne. Ah, mas eu estou com razão. A razão, ela é muito próxima de andar na carne. Eu tenho razão, pastor, por isso que eu vou me separar. Eu tenho razão, por isso que eu dei uma buzinada. Eu tenho razão, por isso que eu meti a mão, que ele meteu a mão. Aí ele não conseguiu tocar em mim, mas eu ia perder a oportunidade da razão. Ele deu um murro, não me acertou, mas eu fiquei com a razão agora de poder dar um murro também. Razão é usado para carne. Razão. Agora a graça de Deus, essa não se apoia na razão. O fundamento é Cristo. É o único fundamento da igreja. Cristo. Tem que se apoiar nele. Ainda no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, ou seja, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos, olha aqui, minha irmã, para onde você veio. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Nós somos fortalecidos pelo poder e pela glória de Deus. Algumas pessoas pensam que nós, eu chamo o grupo de louvor, por favor. Algumas pessoas pensam que os pregadores, pastores, não têm dia ruim. Está sempre sorrindo. Fique tranquilo que hoje meu dia foi maravilhoso, amém? Mas não tem dia ruim, tá? Amados, as pessoas que crescem, amadurecem, e aí não é só pregador. O pregador ele vem para púlpito. Mas Abraão, eu não me lembro do púlpito que ele pregou. Daniel, ele passou por mais de 2 imperadores, 3 ou 4 imperadores, e ele não tinha um púlpito. Ele atuava na área de administração, do conhecimento. Quantos homens de Deus não tiveram púlpito? Abraão, lavoura, criação de gado, de ovelhas e tudo mais. Sem púlpito, pessoas sem púlpito. Então, a palavra de Deus não é para alcançar somente aqueles que estão no púlpito. Amém? Ministros têm dia ruim? Tem. Circunstâncias ruins? Tem. Teve dia já de trabalho nas últimas 9 trabalhos ou mais que eu trabalhei, que a única coisa que eu não tinha era vontade de ir para a igreja. E o que é que o senhor fazia, pastor? Primeiro que eu não estava nem na posição de pastor. O que é que o senhor fazia sem vontade de ir para a igreja? Era dia de igreja? Era. O que é que o senhor fazia? Eu ia para a igreja, sem vontade. Porque eu compreendi que a minha vida não é regida pelos sentimentos, pelas emoções, mas pelo que eu creio. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz a respeito de quem eu sou.
Eu creio no que a Bíblia diz a respeito do que eu posso fazer. Eu creio no que a Bíblia diz a respeito do que eu tenho. Eu creio. E essa mesma Bíblia diz em Hebreus: não deixai de congregar como fazem alguns. Não, amados. Devemos ficar com a palavra. E a Bíblia diz que se você cometeu pecados, você precisa confessar a Deus, não é aos homens. E Ele é fiel, através do sangue de Jesus, lavar você de todos os pecados. Só tem um pecado, que esse é imperdoável. Qual é? É você estar ouvindo falar sobre Jesus, e durante toda a sua vida, você negar a Jesus. Negar a Jesus. Negar a Jesus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito. Esse pecado não tem como Deus perdoar, porque o nosso perdão vem a partir de você receber a Jesus. O nosso perdão não é porque Deus, por Ele ser muito bom, Ele apenas lhe perdoou, porque não pode ser ilegal. Ele não pode ser injusto. Ele não podia simplesmente lhe perdoar. Alguém tinha que pagar o preço. Diga comigo, alguém precisava pagar o preço. Só que graças a Deus, não foi eu nem você que vamos pagar o preço indo para o inferno. Jesus, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue, Ele se distanciou de Deus, a terra tremeu, o céu ficou negro. Alguns estudiosos afirmam que se fossem mais do que 3 dias para Ele ressuscitar, nada subsistiria, porque na realidade, na unidade das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que todas as coisas são mantidas. Jesus sofreu, Jesus pagou o preço. Não podemos rejeitar Jesus. Temos que reconhecer Ele como Senhor. E se você está aqui essa noite e você não entendia que era tão fácil para você, porque foi difícil para alguém, foi difícil para Jesus. Olha, amado, você está aqui ainda? Foi tão difícil para Jesus que Ele, na expectativa do que iria acontecer, Ele chorava e Ele transpirou gotas de sangue. Os vasos sanguíneos dele por dentro, tudo se estourou. Tristeza profunda. Mas Ele não deixou ficar nessa tristeza. Ele se levantou e seguiu adiante. Se você passou por tristeza profunda ou depressão, eu não quero te julgar. Jesus também passou. Mas Ele confiou em Deus. E porque Ele sofreu, porque foi difícil para você, se tornou fácil para... Desculpe. Porque foi difícil para Jesus, se tornou fácil para você. Porque foi difícil para Jesus, se tornou fácil para você. O que é que você precisa fazer? Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor, eu quero te fazer um convite. Para você que está aqui nessa manhã e nunca praticou o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, com o coração se crê para a justiça, ou seja, para o pagamento ser estabelecido, é necessário crer no coração. E com a boca se confessa, entra em acordo com a palavra, se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quer ser salvo, quer receber dessa graça, creia no coração e fale. Fala o que, pastor? Jesus é o meu Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que já percebeu que sozinho não dá e deseja com Jesus confessar Ele como Senhor da sua vida? Se você está aqui e deseja confessar Jesus como Senhor, faz um sinal com tua mão, só um sinal, que nós vamos orar com você. Vai haver uma alegria nos céus, vai haver uma alegria aqui na igreja. Por quê? Porque há uma alegria, uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, se você nunca confessou Jesus como Senhor, hoje é seu dia. Quem é você? Faz um sinal com sua mão. Vem cá, irmã. Vem cá, Flavinha. Vem cá, irmã. Traz essa irmã alguém, por favor. Traz alguém. Traz ela.
Fica de mão dadas com ela. Vem cá, irmã. Você já havia nascido de novo? Dá a mão a ela, por favor. Olhe para mim. Você já tinha confessado a Jesus como Senhor da sua vida alguma vez na sua vida? Você deseja voltar para Ele hoje? Sim. Sim. Eu quero dizer que há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Pai amado, como é teu nome? Isabela Thaís, renovada em Cristo Jesus. Amém. Para a honra e glória. Amém. Que ressuscita Amém. a minha vida, a minha casa, através de Amém. Jesus. Amém. Essas duas irmãs que estão dando a mão a você estão simbolizando aqui uma força que não vem de você e vem de Deus, que é a graça de Deus. Essa caminhada você vai encontrar força na graça dele. Diga comigo: eu volto para casa. Eu volto para casa. Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Senhor e Salvador. e Salvador. E eu rejeito agora Eu rejeito agora toda influência, toda influência, toda voz toda voz que não vem dele. que não vem dele. Eu declaro você, Eu declaro ser. eu agora declaro você A minha liberta, vida liberta. em nome de Jesus. Toda influência cessada agora em nome de Jesus. Cessada a influência que não vem de Deus. Influência maligna cessada agora. Não tem mais nenhum poder. Satanás não tem força na tua vida. Somente Deus. Graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Toda doença sai agora. Na autoridade do nome de Jesus. Toda influência de querer levar você, minha filha, para algo que traz dano e destruição para o seu corpo, está desfeito. E será a sua permanência nessa graça que dará a oportunidade que eu preciso para continuar atuando na sua vida, completando o trabalho que um dia eu comecei. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode fazer uma festa? Aleluia, aleluia. Acompanhe, por favor, os conselheiros. Amém?